Então a taxa Selic caiu de novo e agora está em 2% ao ano. O que isso significa para você, investidor? Será que agora a renda fixa morreu? Será o fim da renda fixa? Será a hora de migrar tudo para a bolsa? Olha, não sei se você pensa em alguma coisa dessas, mas independentemente do que você pensa, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esse momento histórico, a nova mínima da taxa Selic e o que isso representa para os seus investimentos. Também vou dar minha opinião, né, sobre como agir, como alocar os seus recursos nesse cenário. Eu tenho certeza que é uma opinião um pouco diferente de tudo que você ouviu por aí. Então, se isso parece interessante para você, eu peço por favor para que você dê um like nesse vídeo, te inscreve no canal para mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante e já compartilha o vídeo com seus amigos investidores para fazer com que essa informação chegue a mais e mais pessoas. Beleza? Então, bora lá, rodar a vinheta e começar o conteúdo. Bom, então, antes de mais nada, tá? O que é a taxa Selic? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia, o que por si só não significa nada, tá? O que você tem que saber é que a taxa Selic, ela pauta a rentabilidade do ativo com menos risco no Brasil, que se chama LFT, é um título público do governo federal e talvez você conheça ele pelo nome Tesouro Selic, que você pode comprar na plataforma do Tesouro Direto. Por que é o ativo com menos risco do Brasil? Porque todos os dias ele sobe um pouquinho, estavelmente para cima, e é emitido pelo governo federal que nunca deu calote na dívida interna. Então, aquele ativo que você sabe que você vai comprar e vai subir. Agora, por pautar a rentabilidade desse ativo, ela pauta diretamente também a rentabilidade do CDI, que é um nome diferente de taxa Selic, mas que na prática é quase 100% igual. Então sabe aquele CDB que rende 100% do CDI? Pois é, ele rende exatamente quanto vale o CDI ao ano e o CDI vale quase o mesmo que a taxa Selic. Então quando a taxa Selic cai, o CDI também cai e aqueles ativos atrelados ao CDI também passam a render menos. O mesmo vale para fundos DI, que tem ativos ligados à taxa DI, né, que é o CDI. Enfim, tudo que é renda fixa pós-fixada com crescimento estável. Tudo orbita ao redor da taxa Selic. E por que a taxa Selic varia de tempos em tempos? Porque no passado ela estava 14% ao ano, depois foi caindo e agora está aí na faixa dos 2% ao ano. Porque a taxa Selic, antes de mais nada, ela é um instrumento de controle da inflação. Como assim? De 2 em 2 meses, o Copom, Comitê de Política Monetária, Banco Central, se reúne e nessa reunião eles dão uma olhada em atividade econômica, em nível de inflação, em uma série de variáveis para decidir qual vai ser a meta da taxa Selic. E depois eles anunciam, né, qual vai ser a nova meta e aí é sobre esse anúncio que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive. E qual é a lógica por trás disso, tá? Quando a inflação está muito alta, faz sentido jogar a taxa Selic lá para cima. Por quê? Porque se o ativo sem risco está rendendo bastante, as pessoas tendem a gastar menos dinheiro e investir nesse ativo que não tem risco nenhum. Se as pessoas gastam menos dinheiro, a inflação tende a se arrefecer, é um dos fatores aí que gera inflação. Agora, se a inflação está baixa, como você pode ver aqui na calculadora do Clube do Valor, né, nos últimos 12 meses, o IPCA está em 2,13% ao ano, é que você pode calcular também se você quiser, aí não faz sentido ter uma taxa Selic lá nas alturas. Quer um exemplo disso? Então, te liga só nesse gráfico que está na tela agora, que eu coloquei IPCA e CDI lado a lado desde 1995. E pode ver que quando o IPCA sobe, o CDI também sobe. CDI, né, tá ligado à taxa Selic. Quando o IPCA sobe e cai, a taxa Selic também cai. Então, são duas curvas nesse gráfico, né, a vermelha e a azul, e elas andam mais ou menos juntas, né? Pode ver ali que em 2015 o CDI fechou acumulado do ano a 3,24%, mas a inflação, o IPCA, chegou a 10,67% no acumulado daquele ano. Mas fazer apenas essa análise não significa muita coisa, tá? Por quê? Porque você, investidor, cuida do seu dinheiro, quer maximizar o seu patrimônio no longo prazo, tem que sempre pensar no retorno real. O que é o retorno real? É o retorno do seu investimento descontada a inflação. É o que sobra no seu bolso. E aí eu criei outro gráfico, que é esse gráfico que está na tela agora, que mostra o CDI em azul, o CDI líquido de imposto de renda em vermelho, né, caso você fosse resgatar e pagasse uma alíquota de 15%, que geralmente é o que se paga quando se investe em ativos de renda fixa lá do CDI, e o CDI real, que é o CDI menos o IPCA.
E aí pode ver que o jogo é um pouco diferente. O CDI real é sempre menor, é claro, né? Tu desconta o IPCA. Ali nos anos 90 e 2000, como o real era muito novo e a gente tinha que conter a hiperinflação dos anos 90, o CDI real ficou muito alto ao ano. Imagina, se aumentava seu poder de compra em 12, 14, 22% num ano, mas com o passar dos anos ele foi caindo, né? Até que ali de 2010 para cá, ele sempre esteve na faixa de entre 1 e 3, 4% ao ano, beleza? E fechou 2009 a quase nada, 0,72% ao ano. E o que isso aqui significa, tá? Significa que cada vez mais a renda fixa sem risco nenhum não enriquece o investidor, rende um pouquinho a mais do que a inflação. O que é comum, porque em todos os países desenvolvidos é assim há muito tempo. E o Brasil, nessas 2 décadas, foi um dos países com a maior taxa de juros real do mundo. Não foi o maior, né, mas estava ali, sei lá, com a Rússia, às vezes, com a Índia, enfim, com outros países que também tinham altas taxas de juros reais. Mas o fato é que, nos últimos anos, a gente já está vendo, inclusive, taxas de juros reais negativas em vários países para ativos livres de risco. Posto tudo isso, talvez você esteja pensando agora o seguinte. Bem, beleza, saquei. Quer dizer que a renda fixa morreu. É isso aí, Ramiro? E a minha resposta é não, tá? E aqui tem um erro que eu vejo muitos investidores cometendo. Um erro na minha visão, na minha perspectiva. Antes que alguém fale, Que arrogante. por quê? Qual é esse erro? É investir olhando para fora. É investir achando que a maior oportunidade está ali. É que você analisa as notícias econômicas, que você entende o que está acontecendo, e aí você vai lá, você encontra, ó, ali, ó, tem o melhor investimento. Vou pegar ele aqui e botar na minha carteira. Eu discordo dessa visão. Para mim, o melhor investimento ele não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora, tá? Que não é um discurso motivacional. É para falar que o melhor investimento depende de você, depende dos seus objetivos financeiros, da sua capacidade em assumir risco, da sua tolerância ao risco e também do que você quer ter de retorno no longo prazo. Se está disposto a ter talvez um retorno maior, correndo um risco maior. Com essa minha visão, a renda fixa nunca vai morrer. Ela sempre vai ser útil em 3 cenários. Cenário número 1, para investimentos de curto prazo. Tá? Para deixar aquele dinheiro da sua reserva de emergência, dinheiro que você pretende usar no próximo ano, enfim, dinheiro de curto prazo. Aí tem que ser Tesouro Selic ou algum equivalente, porque sempre vai subir um pouco. Tá? Não inventa de colocar reserva de emergência em renda variável. Te liga no que aconteceu nesse ano. Em março veio lá, né, a doença facilmente transmissível, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas ficaram sem poder trabalhar, muitas empresas fecharam, enfim, pegou uma galera aí desprevenida, né? Claro, ninguém conseguia prever isso. E quem tinha a reserva de emergência na renda variável, além de ter esse problema na vida, também viu a reserva de emergência despencar. Então, renda fixa sempre vai ser útil para planos com horizonte de curto prazo. Segundo cenário que ela sempre é útil para o médio prazo, para os próximos 5, 6 anos, porque a bolsa de valores e renda variável faz zigue-zague, e nem sempre ela é um bom investimento num período médio, de 5 anos mais ou menos. Então, para planos daqui a 2, 3, 4 anos, faz muito mais sentido, na minha opinião, investir em renda fixa, em títulos públicos ou até mesmo algum título privado, um pouco de títulos privados que tem alguma garantia, né, do fundo garantidor de crédito, com um vencimento condizente com seus objetivos financeiros. E o terceiro cenário é para o longo prazo também, quando para você não faz sentido ter uma carteira 100% renda variável. Para a maioria das pessoas não faz sentido ter tanta volatilidade na carteira de longo prazo. Então, renda fixa nunca vai morrer. E aí você pode estar pensando, Mas Ramiro, a minha reserva de emergência então não vai render quase nada. E a resposta é sim, ela não vai render quase nada, tá? Você não vai enriquecer com a sua reserva de emergência. Ela não serve para isso. Como ela diz, como o nome diz, ela serve para te dar tranquilidade quando uma emergência acontecer, tá? Não use a reserva de emergência para especular. Por favor, tá? Não seja uma pessoa irresponsável com o seu dinheiro. Que nem eu falei, não seja um moleque. Dinheiro é coisa séria, pô. Reserva de emergência, renda fixa, pós-fixada. Beleza? Então, acaba esse assunto, tá? Não, a renda fixa não morreu. E olha, quem fala isso é um gestor de investimentos que adora a renda variável e que na segunda-feira que vem, no dia 10, vai lançar seu primeiro fundo de ações aberto ao público, o Clube do Valor Deep Value Investing FIA. Né? Me acompanha aqui, me acompanha no Insta para saber mais sobre isso. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, pode deixar o link para mais informações aqui abaixo. E para ir além, eu preparei um passo a passo para você saber quando ter renda fixa na carteira, tá? Passo número 1, pergunte-se a si mesmo, tenho planos com horizonte de curto prazo? Se a resposta é sim, você tem que ter renda fixa para esses planos.
Passo número 2, tenho planos de médio prazo? Se a resposta for sim, você tem que ter renda fixa para investir esse dinheiro, o dinheiro que você pretende usar nesse plano. Passo número 3, tenho planos de longo prazo? Se a resposta for sim, você vai para o passo número 4, que é entender sua tolerância ao risco, e se a sua tolerância ao risco não tolerar uma carteira 100% renda variável, né, ações norte-americanas, fundos imobiliários, você também tem que ter renda fixa ali para suavizar o zigue-zague da sua carteira. Tem que ser renda fixa na sua composição de carteira. E aí, você já tinha parado para pensar dessa forma e já tinha parado para pensar que a renda fixa nunca vai morrer? Comenta aqui abaixo, quero saber realmente a sua opinião, a opinião de todos os clubistas aqui. E agora você pode estar pensando algo como: Ramiro, entendi, mas mesmo assim, né, a renda fixa, fato, tá rendendo menos. Quer dizer que não é hora da bolsa? E aqui deixa eu reforçar, tá? O melhor investimento depende de você e não da hora de alguma coisa. Tá? Market timing não traz tantos retornos quanto definir uma alocação de ativos clara. Então pense nos seus planos financeiros, na sua tolerância ao risco, e você vai saber se faz sentido ou não investir na bolsa para você. O único fato aqui é que sim, não dá para esperar que a renda fixa sem risco no Brasil vai voltar a te dar um ganho real de 12, 15, 16, 8, 7% ao ano. Isso com certeza acabou. E aí, nesse cenário, a renda fixa torna-se cada vez mais o que ela é em outros países desenvolvidos, um instrumento de proteção patrimonial e não um instrumento de construção patrimonial, de enriquecimento. Beleza? Então, se você quer e almeja ter um retorno real maior no longo prazo, sim, você vai ter que ter um pouco da sua carteira de longo prazo, um pouco ou muito, dependendo da sua tolerância, em renda variável. Mas não é assim, né? Sair comprando ações, comprar uma ação, qual é a melhor ação do momento? Tudo requer estratégia, disciplina, ter um método claro, enfim, né? Cuide bem do seu dinheiro. E se você quer saber como é que eu penso em investimentos em renda variável, não em renda fixa, né? A hora de selecionar ações, quando saber quais ações comprar, quando vender. Estou fazendo um evento essa semana chamado Imersão do Investidor em Valor, em que eu falo sobre estratégia de investimento em valor, que é a minha filosofia de investimentos, a filosofia de investimentos que o fundo de ações do Clube do Valor vai seguir. E tá rolando lá no Insta todos os dias às 19 horas uma aula, e quem está inscrito na imersão, você pode se inscrever nesse botão aqui, tá? Ou na descrição, consegue ter acesso ao replay dessas aulas aí até esse domingo. Então vale muito a pena, se você quiser saber mais um pouco sobre renda variável, participar e assistir ali o que eu tenho a falar sobre investimento em valor. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, fica aí meu pedido para você compartilhar com seus amigos que também investem seu dinheiro e querem saber mais como agir nesse momento. Tamo junto, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.